Este vídeo pode conter spoiler, na verdade não sei se tem spoiler porque eu sou um baita de um iguarudo. Tá me pegando bem que você consegue ver a diretora? Temos diretora hoje, podia até dar um fonezinho pra ela colocar assim, ó, falar assim, para aí, produção. Um negócio, tomada 1, tomada 2. E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Alan Passos, fundador da página TSC, que é tudo sobre cinema no Instagram. Minha voz tá meio zoada e por isso hoje eu trouxe um convidado, não só por isso. Hoje eu trouxe o André. Olá galera, tudo bem com vocês? André é meu amigo desde a sexta série e hoje a gente vai falar de um filme que tá dando muito o que falar aí no Netflix, chamado Caixa de Pássaros, mas principalmente porque a gente lê o livro. É bom ou não é bom o livro, André? Sim, com certeza. O livro é fantástico, eu pelo menos gostei muito. Na verdade foi uma indicação Muito de um bom. outro amigo meu. Muito E acabei bom. indicando pro Alan, ele também se identificou bastante com o livro, inclusive leu de uma forma muito rápida. Acabou 4 lendo- dias. Tem gente que lê em menos, mas foi rápido, foi bem rápido. Acho que é um livro, na verdade, que prende muito bem, e acho que em razão disso o Alan conseguiu ler nesse tempo aí, que eu acho que considero muito bom e acabou lendo de Mas maneira isso bem porque rápida. assim, o André, ele tinha me falado sobre o livro, falando assim, meu, já tem trailer. Eu tinha até esquecido que eu tinha visto o trailer com a Sandra Bullock há muito tempo atrás. E aí o André falou, meu, o filme vai sair logo, tenta ler antes de sair o filme. Dito e feito, cara. Ele falou, na outra semana tava saindo o filme, mas eu já tinha lido o livro e, bom... O resultado é isso que vocês viram, né? Antes de mais nada, gente, como eu sempre falo, por favor, já se inscreve no canal, dá aquele like logo no começo, porque, meu, esse filme, esse livro tá tendo uma baita repercussão e se o vídeo subir, é bom pra todo mundo, né? Não estamos sozinhos, além de mim e do André, temos aqui a namorada do André que tá no fundo, dá um oi aí, G. Oi, pessoal! Essa é a voz da G, ela não tá muito afim de aparecer na câmera, brincadeirinha. E também temos o som do ventilador, porque, gente, em São Paulo está derretendo todo mundo. Até o diabo tá usando leque. Outro motivo interessante por ter trazido o André aqui é porque nós tivemos opiniões bem diferentes sobre o filme. Vocês vão entender já já, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. O André teve opiniões diferentes sobre o filme. Eu gostei, quer dizer, eu não gostei. O André, você gostou? Não, na verdade não que eu tenha gostado. É que, como eu havia mencionado pro Alan, eu acabei assistindo um filme com um senso crítico um pouco reduzido, justamente porque... Sem pretensões, né? Exatamente. Tipo, sem expectativas por ter lido o livro. Exatamente, porque eu acho que o livro é um livro muito bom, e pelo fato, você, se já tiver assistido o filme, você vai perceber que eles destacam alguma coisa que não pode ser olhada, vista, alguma Sim. coisa nesse sentido. Esse é o ponto principal Sim. do filme. No livro, isso fica muito melhor, até mesmo porque você não tem visibilidade nenhuma. Então, passar isso para um filme, É muito mais destacar difícil, isso, exatamente. que o filme é muito mais visual. Mas assim, esse é um dos motivos de eu ter trazido o André. Por quê? Porque ele gostou do filme, todo mundo tá adorando o filme, fazendo meme, negócio na internet, e o cara é 4. Eu não gostei, então como eu não quero que vocês me odeiem, eu trouxe alguém que, assim como vocês, goste do filme, beleza? E tá bem, na verdade tá bem dividido essa questão. Tem muita gente que é um filme que tem muita gente falando, nossa, eu gostei, é um filme bom, é bacana de assistir. Tem gente que tá falando, perdi meu tempo, perdi 2 horas Minha da namorada vida. achou, tipo, que nem eu, achou o filme corrido. A gente vai entrar nos detalhes. Uhum. Mas a gente vai falar das principais diferenças do livro, do filme, evitando dar detalhes aí do livro. O André insistiu com isso, foi insistente nessa parte, porque ele não acha legal, ele quer incentivar as pessoas a lerem o livro assim como ele fez comigo, por isso eu não vou dar muitos detalhes dos livros, certo? Exatamente. A pretensão é justamente essa. Se eventualmente você tiver visto o filme e não tiver gostado tanto, que tente ler o livro, né? Para eventualmente verificar se você vai gostar mais ou não. Eu acredito que o livro é muito... Como geralmente acontece, né? Geralmente os livros Sim. tendem a serem melhores do Sim. que os filmes, né? Amantes de Harry Potter que eu digo. O Harry Exatamente. Eu pessoalmente não li Harry Potter, mas todo mundo fala muito bem dos livros. Fala que é simplesmente muito melhor do que os filmes. Embora eu não ache um filme ruim. Não, E todo mundo, sensacional. e todo mundo, na verdade, fala inclusive até bem Sensacional. dos filmes, né? Sensacional. Mas, em regra, o livro tende a ser melhor. Só que esse livro, em específico, pelo fato de ter essa questão de não pode não ser tão visto, visual, te prende muito. Tanto um fato que demonstra isso é o tempo que o Alan leu o livro, justamente porque chega em determinadas partes que você não consegue parar de ler o livro porque você quer saber o que vai acontecer naquele momento. E gera aquela curiosidade do que está acontecendo com os personagens, do que está... Lembrando que assim, o filme ele tem o nome Bird Box, mas o livro ele teve a tradução mesmo para Caixa de Pássaros. Eu não sei se existe um outro filme, vou até pesquisar depois, se existe algum outro filme com esse mesmo nome, eles puderam usar, se tem alguma coisa que tem direitos autorais sobre, mas poderiam colocar Caixa de Pássaros. E os pássaros têm até digamos, um papel importante
No filme, sim, tem um papel importante no filme, mas eu acho que por ter um papel mais importante ainda no livro, eles são usados com mais frequência. Eu acho que é por isso que eles acabaram nem colocando o nome com tanta evidência assim no filme. E na verdade, a questão de utilização é totalmente diferente no filme. Eles não no filme fica basicamente jogado um determinado momento que eles utilizam ou não utilizam o local que os pássaros estão. No livro não, eles já exploram mais isso, existe mais um trabalho. Enquanto no filme eles não falam muito bem onde vai ficar a caixa, se fica lá fora, se fica lá dentro, e no livro eles têm um papel bem importante. A gente já vai falar dessas diferenças. Peraí que a gente vai falar de outros pontos agora, na verdade, personagens e o que muda bastante na história. Então agora a gente vai falar dos principais personagens aí, das diferenças entre eles. Eu particularmente, gente, é sério, eu vou ser bem real aqui, eu gostei muito mais do livro, não gostei do filme. O André tá aqui pra fazer justamente esse contraponto, porque, sério, não gostei nada do filme. Mesmo tendo Sandra Bullock, mesmo tendo uma cadência legal. Uma coisa que o André falou sobre a questão do filme ter que ser mais visual, por isso eles colocam aquelas cenas de ação, cenas de pessoas correndo pelas ruas. Isso não aconteceu no livro, só posso dizer isso. Mas a gente entende porque no filme tem que fazer isso, porque é uma coisa muito mais visual, tem que ser uma coisa mais impressionista. E na verdade, o livro ele tem uma esfera muito mais sombria. Até mesmo as mortes. Trabalhar com desconhecido, né? Isso. Que as pessoas ficam retraídas por conta do desconhecido, né? Em vez de sair correndo. Assim. Geralmente tendem a ser mortes mais pesadas e violentas, Sim. digamos assim. O detalhamento das mortes ou pré-morte geralmente tem alguma coisa que... Mais obscura, né? Mais obscura, mais macabra. Algo que te deixa mais tenso. O que, em regra, não acontece no filme. Vão ter mortes, naturalmente. Isso não é algumas spoiler. fortes também lá no filme, mas... Mas acho que não se comparam com as mortes do livro, na verdade. As mortes do livro acho que são bem mais pesadas no ponto de vista. Aqui a gente pode até falar, sem dar spoiler pra ninguém, vamos falar agora dos personagens, e aí a gente vai falar da morte. Não das mortes dos livros, a gente vai falar que elas são diferentes, mas algumas mortes do filme até saíram melhores. Por exemplo, a da Olímpia. A morte da Olímpia no filme fez mais sentido do que a morte da Olímpia no livro. Não, tô falando, fez mais sentido. Bom, na verdade eu não vou estar dando spoiler. A gente entrou aqui no consenso agora, durante a pausa. Porque assim, na verdade, assim como começa no filme, só ela e as crianças, é a mesma coisa no livro. Só ela e as crianças. Então entende-se que todo mundo que ela conhecia morreu, né? E aí, assim como aconteceu no livro, no decorrer do filme, vocês vão vendo a morte de cada um desses integrantes aí da casa, né? Que ela entra. Não vou dar spoiler então, talvez das mortes do filme, mas eu posso dizer quais foram melhores e quais foram piores. Mas a diferença dos personagens são enormes. Eles colocaram alguns personagens pra dar uma trama talvez mais sentido no que as pessoas sentem pavor ou medo. Por exemplo, Charlie não existe no livro. Tem o Felix, mas o Felix no filme ele tá com uma tal de Lucy, e eles até fogem lá, mas tipo no livro o Felix ele conversa com uma menina chamada Cheryl, mas assim como é com a Mallory e o Tom, tipo, no livro não tem explicitamente que eles têm um romance. Não, eles não falam isso em nenhum momento. É uma coisa que fica meio subentendida, será que teve ou será que não teve? Mas em nenhum momento eles falam, teve isso. Na verdade, o autor, né, na verdade, que é o Josh Muller, mas em nenhum momento ele falou isso. Na verdade, no livro, em nenhum momento, se você já tiver assistido o filme, não espere no livro algum momento de um relacionamento mais profundo. Não vai ter... Isso não vai existir. Como diria o Maguilo, não vai ter mandioca na... Me perdi. Ou seja, no livro fica em aberto, não existe nada específico falando que existiu algum relacionamento entre os personagens. Tanto que no livro o autor aborda muito mais a questão de sobrevivência, até porque aparentemente os personagens não têm cabeça pra se relacionar, alguma coisa nesse sentido. Porque tá preocupado em não morrer, tipo, quando você tá pensando em não morrer, você não vai, vou transar agora enquanto eu fujo de um bicho. Exatamente, a preocupação deles basicamente é com comida e as coisas do cotidiano, que na verdade no livro demonstra muito como eles sobrevivem dentro da casa. Coisa que não demonstra no livro, né? Então, por isso que eu gostei muito mais do livro. Na verdade, não demonstra eu falei errado. Demonstra no livro, mas não demonstra no filme. Não demonstra no filme. Isso que eu falo, porque o livro é tão melhor que o filme. Porque o filme ele tem uma cadência, assim, ele é muito corrido.
né? Tem cadência não, ele é corrido. E não é um livro muito grande também. Não, não é. Assim, eu Não acho é. que eles poderiam fazer um livro, um filme, tô confundindo direto o livro com filme, mas eles poderiam fazer um filme muito mais similar Mais ao livro. próximo. Exatamente. E eu não sei Com qual... o mesmo tempo qual de a razão. duração, cara. Exatamente. O mesmo tempo de duração. Eles poderiam usar as 2 horas para fazer um filme quase perfeito em comparação ao livro. E eles, não sei por que razão, acho que dizem que às vezes determinadas coisas vendem melhor se mudadas em filmes, né? Eles devem ter tido alguma razão, mas se fossem fazer um filme muito mais fiel ao livro, eles teriam que fazer alguma coisa muito mais... Uma minissérie, talvez, mas um filme mais longo, assim, não precisa ser tão mais longo, mas dá pra ser um pouco mais fiel, pra ter um ritmo cenário, melhor, pra ter um ritmo melhor. cenário mais assustador, mais escuro, um cenário sombrio, o bem que mais não sombrio. acontece no filme. Tanto que no filme mesmo, o Alan estava ressaltando, você percebe muito, que fica muito claro. Esse é um ponto. Pra vocês terem uma noção, porque aí a gente tá falando da diferença dos personagens. No livro, a casa é de um cara chamado George. No filme é o Greg. No filme, as pessoas saem correndo lá, entram não sei quantos conhecidos, e ele só conhecia o Doug lá. Beleza. A gente entende da muvuca, de correr. Mas no livro não tem nada a ver. No livro, o George é o que a gente chama daquelas pessoas lunáticas. Por dizer assim, ele meio que acredita nos eventos estranhos, ele meio que se prepara para o apocalipse, é um cara que meio que se preparava para o apocalipse. Então ele tinha uma casa, ele tinha um porão, lá tinha os mantimentos, e quando surgiu as primeiras mortes, já nos Estados Unidos, o cara fez um anúncio no jornal falando, ó, quem se sentir indefeso e quiser um abrigo, eu vou oferecer, vai ter lá a minha casa. Não é que nem, tipo, todo mundo correu na casa do cara, e aí tinha um Doug já lá querendo expulsar. O Doug foi que nem as outras pessoas. No livro, ele chegou na casa com medo de morrer, como todo mundo. Porque eu tinha um cara já mais preparado. E por que a gente fala tanto desse cara? Porque no livro, a morte do George é muito foda. É muito foda. E a morte no filme... Uma das melhores mortes, na verdade. É a melhor morte, eu acho. Que é a melhor morte do livro. E no filme, é a mais bosta. Parece aquelas mortes de... Como que é o nome, cara? Daqueles filmes que as pessoas morrem nada a ver, tinha morrido. Atividade Paranormal? Não. Não, Atividade Paranormal. Não, aquele... Premonição. Isso, G. Boa, vai sair até a legenda aqui. Premonição. A morte no livro, muito foda, muito foda. E no filme, o cara... Não vou dar spoiler aqui, mas... Tem um determinado acontecimento no filme que não... Fica Não meio, agrega. você vai ficar assim, nossa, morreu já? Sabe? Vai ficar um vazio. Ele foi fazer um experimento e não deu certo. E aí tem uma senhora lá no filme, nada contra, mas é um personagem que não agregou muito no filme, no livro não existe. Faltou um cara que é sensacional no livro, que é o braço direito do Tom, que é o Jules. E ele tem um cachorro chamado Victor. Esses dois personagens são importantíssimos pra gente entender como essa criatura que tem no livro e tem nos filmes afeta as pessoas ou afeta os animais. E existe também essa questão de que, se você reparar no filme, até um pouco de spoiler talvez, mas você não vai ver nada comentando sobre como os animais são afetados. Sim, talvez por isso não tenha colocado o Victor, né? Talvez fosse prolongar mais ainda o filme, mas eu acho que daria dando detalhes, que é aquele negócio de ficar explicando cientificamente como funciona o filme, aí eles não quiseram se prolongar. Isso. Mas acho que daria pra suprimir algumas coisas, que também eu não vou mencionar, porque seria um spoiler, mas daria pra suprimir algumas coisas do filme e acrescentar isso que eu acho que ficaria muito melhor, porque tem um acréscimo de um animal e tem cenas com não só com o Victor, que é o animal. Sim, mas dela mesma fugindo no rio e ela lá encontra alguns animais. Exatamente. É sensacional. São muito boas no livro. E eu acho que isso faria um acréscimo bom no filme. E não tem. A narrativa, exatamente, suspense. E falta isso no filme. E por que a gente fala dessa importância tanto do Victor e do Jules? Porque são pessoas que, na história, eles fazem uma diferença enorme. E eles são braços direitos do Tom. O Tom é outro personagem sensacional no livro, não tenho nada contra o cara do filme, pelo contrário, eu entendi a motivação do diretor de mudar o Tom, porque o Tom do livro, ele é um professor, ele tem uma tragédia familiar, não vou falar qual é, mas é muito interessante vocês lerem, porque, todos os personagens têm um background, perderam alguém, assim como ela, a casa foi o último refúgio para eles. E o Tom, no filme, faz sentido o cara ser um ex-soldado, sei lá, porque é um baita cara forte, alto.
E eles empenham bem o papel. E ele é praticamente, no filme, ele é praticamente o cara que tenta, de certa forma... Melhorar a qualidade de vida deles, se aventurar. Especificamente. E ele não dá muito essa roupagem no... Na verdade, não é que ele tenta livro. ser líder, é que, na verdade, ele é automaticamente pelo carisma dele. Isso. E pelo jeito como ele lida com as pessoas, com o jeito inovador que ele tem de tentar... Por exemplo, no filme tem muito protagonismo forçado da Mallory. Aquela questão dela... Ela resolve tudo. Resolve tudo, a caixa tudo. de pássaros foi ela, ensinar as crianças foi ideia dela. Sim, ela que ensinou as crianças. Mas quem deu esse background, esse incentivo para ela de experimentar e testar as coisas foi o Tom. Ele que teve a ideia da caixa de pássaros muito antes dela, como sistema de alarme, que aí no filme eles foram bem fiéis. Mas como não tinha um relacionamento bem definido no livro, eles poderiam suprimir exatamente o que o André falou, dar abertura a essa questão dos animais, os perigos que ela passa lá na canoa, como ela realmente passou, em vez de ter cenas lá dela dando pro Tom, ficando com o Tom lá, sendo que tipo, não agregou nada e não faz muito sentido na história. É o que eu acho, entendeu? E o legal é que também no livro, as crianças, essa é uma diferença enorme, porque ela tá grávida, mas até que a Olímpia chegue na casa, no livro, a gente não sabia se ela estava grávida da idade de gêmeos, porque a gente não sabia se... Porque no livro fala desde o começo que ela está com 2 crianças e elas chamam os 2 de filhos dela. Mas no livro, enquanto não chega outra mulher na casa, a gente fica achando que ela está grávida de gêmeos e não sabe. No filme não, no filme eles deixam isso bem claro. E as crianças são bem teimosas no filme, assim, de sentido curiosa, saem andando, dá até um pouco de raiva. E no livro não. No livro elas são muito doutrinadas, na verdade, uma boa parte do livro destaca a forma com que ela consegue doutrinar. Na verdade, explora muito isso. Sim. É um treinamento quase militar que as crianças têm. E falando ela... sim, senhora, não é nem sim, senhora, é tipo, entendi, mamãe, é bem... E ressalta um pouco até talvez certo arrependimento dela, não sabe se fez a coisa certa ou não no livro. No filme eles até ressaltam assim que ela é um pouco rígida, mas são pontos específicos. Pra questão de sobrevivência, mas no livro ela fala assim que ela fica triste de não deixar as crianças brincarem, por elas não terem a curiosidade que as crianças têm naquela época. Porque assim, no filme eles não deixam muito claro a idade das crianças, mas dá pra ver que uma tem 6, sei lá, 7 anos. No livro, as crianças são extremamente obedientes e têm apenas 4 anos. Então ela fica preocupada com o quê? Com as crianças estarem deixando de viver, de aproveitar a vida e tá lá, tipo, sendo obediente, mas ela tem consciência de que aquilo foi necessário porque ela tá preparando as crianças para um mundo onde elas têm perigo de morte real se elas abrirem os olhos, se elas forem desobedientes. Sendo que é uma coisa meio cobrindo a outra, não tem o que fazer. Ela tem essa consciência. E no filme não. No filme tipo, vamos colocar a venda, vamos sair, tá ouvindo? Mas aí dá uma oportunidade a criança... dá a entender que as crianças não são tão doutrinadas como elas são no livro. Na verdade, parece que as crianças são um pouco perdidas, assim. Elas parecem não ter muita ideia do perigo que aquilo causa. Sim. E lá no filme, não, a mulher tipo, deixa bem claro, se vocês fizerem isso, vocês vão morrer, vocês estão entendendo? No livro. No livro. E ainda nessa questão das crianças, delas serem desobedientes ou não, chegamos na parte do rio. Velho. Muito extenso no filme. No filme é muito extenso, ela leva tipo 2 dias e era um bagulho que era pra levar 1 dia. E é um rio, sabe? Que rio é esse? E assim, é um rio bem mais largo e ela, mesmo assim, ela encara algumas vezes porque ela tá vendada, então ela não sabe pra que lugar o barco tá indo. E principalmente, no filme, ela tem que fazer uma escolha que não tem nada a ver e que ela já estava decidida sobre essa escolha desde o começo que ela saiu da casa. Foi o bagulho mais nonsense, na minha opinião. E é uma escolha meio preconceituosa, aparentemente. Porque já fica, sei lá, que ela vai fazer isso. Vai fazer isso com uma criança? Não faz muito sentido. Cria um certo mistério desnecessário, assim, com relação à escolha. Mano, assim. tipo, entre os... Era humano. A gente sabe que a gente tem os medos, tem os defeitos. Mas entre colocar o seu na reta e colocar o de uma criança, você vai pensar em colocar de uma criança? E ainda mais quando se trata de filho, né? Uma criança que você considera como filho. É pesado. No filme eles dão uma forçada nisso, eu achei desnecessário. Mas, e aí a gente entra numa questão que tem os perigos no filme. Por exemplo, aquela questão do pescador. Também acontece no livro, a gente não vai dar spoiler. Mas essa cena, só cortando ela um pouquinho, essa cena no livro eu acho muito melhor. Embora não seja uma cena ruim no filme. Elas têm similaridades. Elas têm similaridades. Mas no livro você percebe que é uma cena que já cria um cenário muito mais forte, muito mais tenso, sabe? Sim. A forma com que você lê
causa um certo espanto nesse momento. Sim, porque assim, e tipo, o desfecho é totalmente diferente, tá? Exatamente. E aí a gente entra numa outra questão. O pescador meio que tem uma similaridade, sem dar spoiler aqui, com um personagem na casa que fez a loucura toda lá, que é o Gary. No livro tem o Gary, assim como tem na casa. Pra quem já assistiu o filme, bom, né? Fica meio claro o que algumas pessoas têm de peculiaridade. E no filme Pescador é a mesma fita, tá? Só que os desfechos com o Gary no livro também são totalmente diferentes. Aqui, gente, eu sei que pode parecer às vezes um vídeo chato falando das diferenças, mas é que nossa intenção aqui é que vocês leiam o livro pra vocês verem o quão bom é essa obra do Josh Malerman, que é sensacional, e o Gary tem todo um background também por trás. Não é um cara que tipo, chegou na casa, beleza, as pessoas deixaram entrar, aí enquanto eles estão ali moscando, eu vou tirar as coisas e quem morrer, morreu. Não é. Não, existe todo um trabalho com relação a... No livro, existe toda uma história com relação ao personagem que, digamos, é considerado louco, ou algo nesse sentido. Na verdade, fica um pouco indefinido essa questão. Como ele chegou na casa e como ele conseguiu convencer alguns personagens de que o perigo está na cabeça das coisas. Meu, é sensacional. No momento que ele chega na casa, já cria um cenário de certa dúvida mesmo. Até o momento mesmo que ele entra na casa, é totalmente diferente no livro. Existe uma certa tensão, uma conversa entre eles, o que basicamente acontece de forma diferente e muito mais rápido no filme. Sim. No livro não, existe uma certa tensão. Eu falei Doug, mas o nome do personagem é Dom, lembrei agora. Dom, que é o cara... Não, é Doug. Não, no filme é Douglas. Ah, tá, o Dom você tá falando do... do livro, que é o personagem que é sempre contra alguém entrar na casa. E ele foi um dos caras que mais se aproximou do Gary quando o Gary chegou. Exatamente. Porque, mano, no livro, o cara tem uma baita... É um intelectual. Basicamente é um cara intelectual. O Gary, ele é um cara intelectual. Ele tem uma série de teorias, é um cara que fala muito bem. Ele escreve muito bem. No filme... Anotem isso, escreve muito bem. No filme ele já chega com a cara meio... Esse cara não é normal. Você percebe que existe uma certa diferença. Quer dizer, no ponto de vista de quem tá contando, que é a Mallory, ela sempre teve um pé atrás com ele. Mas os outros não, eles sempre tipo, trataram ele como todo mundo que acabou de entrar na casa. No livro, quando ele chega na casa, aparentemente ele não ressalta, assim... Sim. Sinais de insanidade ou alguma coisa. Ele parece uma pessoa muito normal. Mas, bom, no filme, pra quem já viu o filme sabe do que ele é capaz, pra quem lê o livro vai ficar mais surpreso ainda como ele chega nisso. E aí foi até um debate que a gente teve sobre como ele conseguiu fazer aquilo, e aí a gente conseguiu chegar no consenso, conseguir convencer o André, porque eu sou assim, eu sou persuasivo quando eu tenho uma teoria. Mas... nem tudo no filme é ruim, isso eu tenho que salientar. Isso é uma coisa que eu achei sensacional, o André pode concordar comigo. Concordo com nesse sentido. Que é o uso da tecnologia. Cara, eles foram sensacionais, eu tenho até que dar uma pesquisada, vou tentar colocar aqui pra vocês um aviso de quanto foi feito o livro, mas foi uma coisa que o cara soube explorar muito bem no filme, porque, meu, os animais eram interessantes porque eles foram usados com uma certa finalidade aí para os caras explorarem os arredores da casa. No livro eles fizeram isso, mas no filme eles foram muito mais espertos. Pensaram no carro com GPS. Com relação à exploração do ambiente ao redor. Isso aí também não é nenhum spoiler, porque no trailer mesmo você já tá lá o cara com sensor, né? Tipo, vai perceber que eles vão sair de carro em determinado momento. Isso, vedam tal. Isso é sensacional. Porque, tipo, no livro, se eles tivessem... Eles tinham uns carros lá, mas ninguém falou se tinha um GPS ou não. Né? Ninguém ficou prestando muito nisso, até porque ninguém queria dirigir de olho aberto, né? Mas eu achei uma baita sacada. E também teve a questão do rádio, que eles usavam tipo um sistema de rádio, só que lá eles usavam, no livro eles só usavam para escutar música, e no filme ele teve, o rádio teve o papel que o telefone teve. Mas o telefone, tipo, foram milhares de tentativas. No filme existe, no livro na verdade, existe um determinado ponto que eles começam para tentar buscar ajuda, eles fazem a utilização do telefone. E já no filme eles não fazem essa utilização. Eles vários números aleatórios, né? No filme eles usam uma frequência de rádio para tentar achar as pessoas. Exatamente. Mas foi uma baita de uma sacada. O final é bem parecido. Mas um ponto específico do final, eu acho que eles poderiam ter melhorado isso aí, é como ela chega em um determinado ponto específico. Que é aquela escolha que a gente critica, que ela teve que fazer, sendo que esse ponto já é no estranho. filme isso é bem nítido. A questão do entorno dessa decisão, porque, tipo, sobre afetar ou não os animais, essa foi uma cena tensa pra um caralho, foi muito tensa.
e a questão de como ela chega lá. Porque fica meio. Fica um pouco vago a maneira como ela encontra o local que ela pretende refúgio, encontrar ou não. refúgio. Exatamente. No livro isso fica mais detalhado, existe realmente. É mais próximo do que seria uma realidade, a forma com que ela chega efetivamente onde ela quer chegar. No livro no filme, na verdade, fica uma coisa um pouco aleatória, sabe? Deu sorte e encontrou o lugar, sabe? Aparentemente isso, porque a forma a ideia dela de chegar lá não era uma coisa muito precisa, aparentemente. Eu acho que eu posso falar isso, sem spoiler não, eu vou falar. Porque assim, desde o começo do livro, ela sabe que ela vai ter algum ponto que naquele rio ela vai ter que abrir os olhos. Existe um ponto, alguém vai ter que abrir os olhos para chegar no destino. No livro faz sentido a questão dela ter que abrir os olhos. Ponto. Faz sentido. Que existe uma explicação para que isso tenha que acontecer. Para chegar no objetivo dela, ela vai ter, assim como no filme, um incentivo através de áudio, mas ela vai ter que abrir os olhos, porque senão ela não vai chegar no lugar, ela vai ter que abrir. No filme, a situação onde colocaram ela de olhos abertos ou fechados, independente se ela tivesse de olhos abertos ou fechados, ia dar merda pra ela. Porque ela tava com uma canoa com 2 crianças, com 2 remos lá. Uma canoa vagabundérrima. Então, independente se ela tá de olho aberto ou fechado, na condição que colocaram no filme, ia dar ruim. Então, ia dar ruim de qualquer jeito. Então, são essas coisas que a gente critica. Mas, eu acho que pra quem não assistiu o filme, até faz sentido gostar. É uma proposta meio utópica, a gente pode até comparar aí com Um Lugar Silencioso, que eu particularmente gostei, o André já não gostou nem tanto. É diferente essa opinião com relação ao filme. Não que eu não tenha achado um filme ruim, mas não é um filme que eu acho extraordinário, eu acho muito bom. E eu já achei muito bom. Mas assim, é a mesma proposta, né? É aquele filme que prende a atenção das pessoas, traz aquele negócio na cabeça de e se eu estivesse nessa situação, como eu agiria? Porque o filme dá bastante essa questão de aperto, porque você fica imaginando um lugar do personagem sem enxergar nada. Na verdade, o livro te faz com que você se coloque mais no lugar dos personagens, independente do personagem, não só da principal, que isso fica destacado no livro também, mas de todos os personagens você se coloca muito no lugar deles, o que não acontece muito no Não, mas eu acho que no filme, talvez... Com tanta intensidade, na verdade. Não, talvez pra gente que leu, é isso que eu tô falando. Talvez pra quem não leu... Pra quem só viu o filme, talvez tenha despertado esse interesse. Por quê? Pra você que tá assistindo esse vídeo, por exemplo. Porque a gente só vê meme falando sobre isso. Tipo, mandaram um boleto pra minha casa, eu tô como? De olho fechado e tal. Essas coisas. Então, talvez as pessoas tenham ficado com essa noção. Eu acho legal quando tem esse tipo de interação. Por isso que eu indico Um Lugar Silencioso. O André tem um filme que ele assistiu atualmente, tá no Netflix também. Qual que é o nome? Eu não lembro o nome, mas a gente coloca no A gente vai colocar aqui, porque, gente, com nome e data, desculpa, a dupla não é a certa, tá bom? E eu penso, pior ainda, o Alan ainda acerta muito mais. Ele nome, eu sou bom com nome. Bom nome. Meu nome, inclusive, eu sei, Alan. Por isso, fica aqui a indicação do livro pra vocês, a gente vai finalizando o vídeo. Eu sei que ficou um pouco longo, mas é a minha primeira participação especial com um amigo que eu tenho aí há anos, desde a 6ª série, e a gente já tá beirando os 30 daqui a pouco, né? Então, é muito tempo. Um pouco bem antes dos 30 aí, o Alan tá exagerando. Não é muito antes não. Não é muito antes não. Por isso, já deixem o like, gente. Assistam o filme, leiam o livro e depois comentem aqui as diferenças que a gente de repente não salientou. É importante deixar um comentário. Sim, é importante, até mesmo porque se eventualmente você lê o livro ou só assistiu o filme, enfim, destaca o que você considerou de cada um deles. Provavelmente deve ter opiniões diferentes, né, da nossa, Sim. Tanto com relação ao filme como com relação Principalmente ao livro. discordando de mim no que se gostou ou se não gostou. Até porque também a divergência tem sido muito grande com relação ao filme, então Sim, vai acontecer. dividido, Talvez você tenha assistido e gostado muito, talvez você tenha odiado também. Ou, agora com relação à leitura do livro, acho que todo mundo fala muito bem. Do livro é unanimidade. Eu convenci minha namorada, ela também, tipo, em 3 dias ela já leu metade. É sensacional. É uma leitura, é um dos melhores suspenses. Lá no meu Instagram, eu vou deixar aqui, né, que é passos_Alan, eu coloquei lá, cara, que é um dos melhores suspenses que eu já li. Sério mesmo, de tão bom. E eu já li livros do Stephen King, eu já li livros de romance policial, livros de detetive, mas é o melhor suspense que eu já li. Sério. Prende muito bem, o livro prende demais, você vai ver... Josh Mellerman. Se você... E na verdade, acho que eu vi em outros vídeos, parece que aparentemente é o primeiro livro dele, né? Não sei, sempre tem essa, né? Então dá tem pra uns caras esperar... que o primeiro livro, que nem aquele John Green, o primeiro livro lá, Quem é Você, Alaska, se você ler depois, muito bom. Sensacional. Tem uns caras que já no primeiro livro arrebentam. E fica a expectativa também, se eventualmente sair um outro livro, talvez nesse cenário, esse tipo de livro, talvez ele
consiga mandar muito bem também, mais uma vez. Então, por favor, compartilhem o vídeo, ajudem a crescer, para que as pessoas também tenham, conversem com vocês sobre a opinião. Talvez uma pessoa que assistiu com você tenha a mesma opinião que você, ou tenha uma opinião parecida comigo, uma opinião parecida com o André. Então, compartilhem e ajudem aí pra gente discutir bastante sobre esse filme. Vou deixar aqui na descrição os contatos do André. O André que é advogado, tá? Por isso esse jeito de falar eventualmente, porque ele é um cara muito mais sério que eu. Então vou deixar aqui os contatos dele. Sigam ele, dão aquela força lá, como vocês sempre fazem comigo também, tá bom? Se inscrevam no canal, deixem um like e até mais, gente. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. E hoje eu tô com um convidado especial, meu amigo André. Tem Instagram, André? Não, peraí. Peraí que eu fiquei confuso.